Olá! No vídeo anterior nós vimos um pouco sobre essa alusão feita pelo próprio Freud que tem a ver com os processos psíquicos e trazendo principalmente que os processos psíquicos eles são inconscientes e os processos conscientes considerados como atos isolados, frações da vida psíquica total. Vamos trazer dessa forma por enquanto. Bom, esses processos da vida psíquica de alguma forma, vamos buscar um aprofundamento em torno desse assunto, essa vida psíquica inconsciente são denominados na maior parte pelas tendências que podem ser qualificadas de sexuais no sentido estrito ou lato do termo. O que nós queremos dizer com isso? Atenção, todos nós temos a falsa ideia de que tudo para Freud é sexo, mas a gente acaba não entendendo o que é o próprio sexo ou a noção do falo para Freud, e acaba havendo todo esse equívoco de que tudo se resume realmente aí nessa tendência sexual. Muito bem, seguramos então a mensagem até aqui, nós vamos ter outros momentos para abordar a noção do falo, a noção da sexualidade, a sexualidade em Freud, mas até esse momento, essa ressalva de que existe um equívoco ou uma generalização equivocada sobre o sexo para Freud e para a psicanálise. Agora, nós temos que ter sempre presente a noção de que mesmo sendo muito estudiosos, muito dedicados, nós jamais atingiremos o grau desejável de conhecimento, pois nunca nos firmaremos num diagnóstico tradicional. Por exemplo, deixar um diagnóstico pronto e ao ter contato com o paciente falar, ok, esse paciente tem XYZ de sintomas. Não é assim. Nós temos que ser éticos, temos que estar estudando continuamente. A nossa formação ela inicia nesse momento, mas diferente de outras áreas de conhecimento, como a própria psicologia, a nossa formação ela é contínua. A gente inicia uma jornada, mas a gente continua formando e aprendendo para o resto da vida. E é importante entender que cada caso clínico é um caso à parte, que a gente precisa se debruçar sobre aquele caso, iniciar o processo de investigação do inconsciente para que, de fato, a gente possa chegar num pronóstico, num diagnóstico coerente, condizente com a realidade psíquica daquele paciente. Bom, a teoria psicanalítica, ela de alguma forma, ela tem essa particularidade de não considerar os atos psíquicos da mesma maneira como faz aí a psicologia clássica. Não vamos entrar nesses méritos. A única coisa que cabe esclarecer é que a psicanálise, ela de alguma forma concebe a vida psíquica como essa evolução incessante de forças elementares, antagônicas também ao mesmo tempo, compostas ou até mesmo resultantes com um conceito dinâmico do psiquismo. O que tem a ver esse conceito dinâmico do psiquismo? Nós vamos estudar isso em profundidade nas duas tópicas freudianas, tanto na primeira tópica, que é denominada teoria topográfica, ou na segunda tópica, que é a teoria estrutural ou dinâmica. A gente vai entender que essas instâncias elas são muito mais dinâmicas, que essa vida psíquica ela é muito mais dinâmica e que, apesar de nós estudarmos, num primeiro momento, essas noções topográficas de níveis, nós vamos entender que essas instâncias elas são muito mais dinâmicas, elas se comunicam muito mais que o que nós imaginamos. Agora, fala-se de alguma forma corretamente de duas tópicas freudianas, então isso é um fato, são duas tópicas que nós vamos estudar ao longo dessa primeira etapa da nossa formação teórica, sendo a primeira aquela que a distinção principal é feita entre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, como eu sinalizei e trazendo metaforicamente a ideia, a analogia do próprio iceberg, né? E além disso nós temos aí uma segunda tópica que foi proposta por Freud, já mais ou menos nesse momento que foi feita a revisão de muito da sua teoria ali, que tem esse marco mais ou menos a partir de 1920, né? Que acaba distinguindo também três instâncias diferenciadas que se relacionam também com essa primeira tópica que nós estudamos, que aí agora vai ser denominada de id, ego e superego. Então, o termo tópico, para poder ilustrar um pouco mais, entender essa noção ou essa construção teórica em torno dos modelos topográficos ou dessas tópicas
propostas por Freud, significa teoria dos lugares e vem do grego topoi, que tem a ver com a palavra local ou lugar. Então, nós estamos dizendo que essas tópicas trabalham com a noção de local, de lugar, de níveis. Então, por isso que é chamado de modelos topográficos ou tópicas freudianas, ok? Muito bem, a hipótese freudiana de uma tópica psíquica, ela acaba tendo origem num contexto científico de debates, também de muitas avaliações, observações que foram aí desde 1891 até mais ou menos 1900, e aí é mais ou menos nesse interim que Freud acaba apresentando a primeira concepção, a primeira tópica do aparelho psíquico, no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, como comentado nos vídeos anteriores. É isso.